Oi, Bárbara. Oi, Matheus. Olá. Tia, por que a senhora demorou tanto para a reunião? Gente, não foi eu. Teve alguma coisa aqui no problema, um probleminha aqui com o link aqui. Eu já tinha gravado a aula todinha já, tá bom? Então foi um Ah, probleminha aqui. Essas coisas de tecnologia às vezes acontece isso mesmo, tá bom? eu e o Matheus conversamos. Vamos chamar algum colega para ver se a coisa meio com eles. A tia entrou no link e ficou um tempão lá sozinha, tá? Tá. Mas acontece, as coisas de internet é assim mesmo, tá bom? A internet é um gado. Essas coisas de tecnologia. Então a Aí gente se parou a correção aonde? No número 6, não foi? foi no número Então 6. vamos passar para o número 7, ok? Tá. Tá. Número 7. Olha só. O que seria o inho do peixe e o ão? Por que será que o texto ele traz essa abordagem, hein, pessoal? De peixinho e peixão. O que vocês acham? O inho seria o quê? A gente não tem fase infância, adolescência e adulta? Vocês acham que o peixe, quando ele era peixinho, ele era uma criança, Criança. um adolescente ou um adulto? Criança. Uma criança, né? E peixão? Adulto. Seria ele como adulto, E certo? peixe quer dizer adolescente. Peixão é melhor adulto, né? Aí, olha só. Continuando então, na número 7 aqui, ó. O que seria o inho, então? O inho seria quando o peixe, seria a infância do peixinho. E o ão? O ão seria a vida adulta desse peixinho, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Pode. Vamos lá. Olha só. Número 7. O que seria o inho do peixe e o ão? Ó, para quem entrou agora, a gente está continuando a correção com a número 7, tá bom? Oinho. Oinho. Oinho seria a infância do peixe. Oinho seria a infância do peixe, certo? E o ão? O ão seria a vida adulta do peixe, ok? O ão seria a vida adulta do peixe, ok? Uhum. Ponto Final. final. Agora vamos para 8, que é na página 150. A número 8.
Página 150. Que história você acha que está por trás da narrativa? O que vocês acham, gente? A história está falando o quê? Do crescimento do peixinho. Só que eles falam isso de uma forma poética, né? Aí veio o vento, levou o índio e trouxe o ão. Mas em outras palavras, em palavras que não são poéticas, a gente diz que o quê? Que tá o texto está falando sobre o crescimento do peixinho. Está contando a história desde pequeno até quando ele era grande. E aí a gente pressupõe assim que quanto passa rápido, né? Como passa rápido essa fase da infância para uma fase adulta. Rapidinho a gente vê, a gente já é adulto, né? Então, olha só, na número 8, o que é a história que está por trás da narrativa? O texto é, na verdade, a história do crescimento do peixinho. A história do crescimento do peixinho, né? Que deixou de ser pequenininho e passou a ser um peixe adulto, ok? Ai. Ok, meninos? Sim. Vamos passar para o número 10, para o número 9, então. Quem aqui já fez história em quadrinhos? Levanta o dedo. Quem já leu uma história em quadrinhos? Então, aqui, ó. Em sua opinião, como o peixinho era? E como será que ele ficou? Ilustre os quadrinhos abaixo a história do peixinho em 4 etapas. Ó, você vai pegar aquele texto, né? E transformar num E quadrinho. transformar ele numa história em quadrinhos. E aí você vai ter, ó, em 4 etapas. Ou seja, 4 quadrinhos, tá bom? Aí aqui você vai contar o início do texto, né? Você pode colocar cada parágrafo em um desses quadrinhos aqui. Só que os quadrinhos, eles sempre têm balões de fala, né? Sempre tem balões de fala. Por exemplo, eu posso colocar um balão de fala dessa forma, né? E escrever aqui, ó, peixinho, como se estivesse conversando. Se estiver pensando, eu posso pôr assim, ó. E aqui escrever o que a pessoa estava pensando, né? Se estiver gritando, eu posso colocar assim, ó. Como se estivesse gritando. Então, os balões de fala, eles ajudam a gente muito nisso, ok? Certinho? Então, aí você vai, de acordo com a fala, aí você vai colocar os balões de fala aqui do peixinho. Aí você vai desenhar ele quando criança, porque o peixinho, na verdade, ele foi crescendo. Ele era criança e ele foi crescendo. Certinho?
Se você quiser dar uma lida novamente no texto, tá bom? Para você conseguir fazer essa etapa da atividade. Ô, Ok? tia, Hum. se não tiver caderno? Não, esse aqui é no livro. Tá. E se eu não tô com o livro, então posso fazer na folha mesmo? Pra depois Pode, copiar no livro? pode fazer sim. Tá. Tá bom? Oi, Sabrina. Oi, Deu um probleminha, a tia Lucélia entrou e eu acho que vocês não conseguiram entrar, tá bom? eu não consegui. Pois é, então agora vamos corrigir aqui, ó, Sabrina, a 7, a 8 e a 9 é fazer uma história em quadrinhos com o texto, tá bom? Sabe aquele texto do peixinho? Sim. Você vai dividir ele em 4 etapas aqui, ó. Você vai fazer um desenho para cada etapa do peixinho. Porque ele era inho e passou a ser ão. Ou seja, ele era pequeno, ele era uma criança e depois cresceu. O inho fala da fase de infância dele. E o ão fala da fase adulta do peixinho. Tá bom? Mas aí Peraí. corrige aqui, ó, Sabrina. A 7, a 8, pode corrigir, tá? Aham. A gente vai dar um tempinho para você acompanhar. Enquanto isso, meninos, vão desenhando a história em quadrinhos. Tá bom? Tia, Oi. tô com o livro. Hã? Não tô com o livro, tia. Ah, tá. Não tem nada, não. Mas espera um pouquinho. Só a gente esperar a Sabrina terminar, tá? Tá. Na número 7, então, o inho seria a infância do peixinho. O ão seria a vida adulta do peixe. A 8, o texto é, na verdade, a história do crescimento do peixinho. Peraí, eu vou desligar meu áudio aqui. Tá bom. Ok? Certinho, então? Sabrina, na hora que você continuar, você fala assim, tia, terminei. Eu tô na 8 ainda. Tá bom. Meninos, vamos caprichar na letrinha, viu?
Gente, a história em quadrinhos, a hora que você terminar, viu? Se não der tempo aqui, porque não vai dar tempo de eu esperar vocês terminarem. Mas aí depois vocês terminam e vão colorir, tá? Bem bonitinho para ficar bem organizadinho no livro de vocês. 9. Hã? Aí é interessante a gente observar o seguinte, ó, você pode ler o texto novamente para você imaginar como que estava a vida, ó. Tem um cenário lá, tem o rio, você pode desenhar aqui, ó, né, imagens que representam o rio. O peixinho pequenininho, depois esse peixe ele vai crescendo, perdeu o inho e ficou o ão, né? Deixou de ser peixinho e virou um peixão. Deixou de ser criança e virou um peixe adulto. Ok? Ok. Certinho, então. Terminou, Sabrina? Tô na 9. Ah, tá. O 9 é a história em quadrinhos, tá bom? Olha só, geralmente história em quadrinhos, eu posso ter balões de fala assim, ó. Diz que aqui dá para entender que ele está falando alguma coisa dentro desse balão. Quando o personagem está pensando, né? Tá pensando, a gente faz esses tipos de balões aqui, ó. Né? Deixa eu apagar aqui e fazer direitinho, peraí. Ó, quando ele tá conversando normal, né? Conversando normal com outra pessoa. Posso fazer um balão de fala assim, né? Se ele estiver pensando, ó, pensando, eu posso fazer um balão de fala assim. Se ele estiver bravo, posso fazer um balão de fala assim, ó. Né? Como se estivesse gritando. Isso, como se tivesse. Então, a gente conversa por esses balões de fala, como se, né, a gente dá para entender como que tá. Se ele tá gritando, né? Oi. O balão de pensamento, na verdade, em vez de ter uma bolinha, tem uma nuvem. Pode ser uma nuvem também, exatamente. Aqui, ó. Vou colocar aqui uma nuvenzinha, ó. Uma nuvem, tá pensando, né? Ó, bem lembrado, Sabrina. Ok? Uhum. E aí vocês vão fazer, vão finalizar essa historinha em quadrinhos. A tia já deu as dicas, né? É interessante você ler de novo o texto com calma, dizer quais são as falas que estão no texto para você fazer os seus balões de fala. E lembrar que você vai dividir essa história em quadrinho em 4 partes, tá bom? Olha só, tem aí no seu livro, você vai colocar a primeira parte, segunda parte, terceira parte e o final da sua história em quadrinhos. Ok? Faz um joinha quem entendeu. Ótimo. Agora, vocês vão pegar o caderno de geografia. Caderno de geografia, já peguei. Aí, assim que a gente finalizar a aula, você volta e finaliza a sua história em quadrinhos a seu critério. Só falta um quadrinho, tia. Hã? Só falta um quadrinho. Só falta um quadrinho? Ok? Peguei os dois. Vamos pegando aí o caderno de geografia. Peguei. Vamos fazendo um cabeçalho nele aí. Com letra bem bonitinha. Se não tiver margem, depois você vai fazer a margem. Tia, eu já copiei a tarefa, só que eu ainda não respondi. Ótimo, a gente vai responder aqui junto, tá bom? É interessante, gente, vocês olharem no aplicativo de manhã e se tiver alguma tarefa para copiar, já copia. Aí à tarde a gente responde junto, tá bom? Eu faço isso. Ok.
De manhã eu copio e à tarde responde. Posso apagar aqui? Pode. Sim. Yes. Até a 9. Ok, então. Passando aí para geografia. Fazendo o cabeçário direitinho, tá? E se você não copiou, eu vou copiar aqui com vocês aqui, e vocês já vão fazendo, tá bom? Então, geografia. São só 3 perguntinhas. Tá pedindo para você fazer uma pesquisa, né? Para a gente conseguir responder essas 3 perguntinhas. A primeira pergunta. Você já foi no jornal? Quem já viu aquelas mulheres, aqueles homens que ficam no jornal falando que vai chover, o tempo vai ficar quente, máxima de 30 graus em Cuiabá? Quem já viu? Eu nos jornais não, mas eu vi na Tia, televisão. tia, é de ciências? Geografia. Não, geografia. Geografia. Não. Essa é a pergunta, viu? Ó, você já viu nos jornais o quadro destinado à temperatura nos estados? A temperatura média nos estados? Aí a Peraí, gente... tia. Tá. Faz o cabeçalho. Qualquer coisa que você pode saltar umas linhas, depois você faz o cabeçalho. Tá bom? Tá. Não precisa afobar. Pode ficar tranquilinha aí que vai dar tudo certo. Qualquer coisa pode olhar no aplicativo para poder ver essa tarefinha tá lá. Tá bom? Ah. Com licença, tia. Se você já viu nos jornais o quadro destinado à temperatura média nos estados, você vai colocar sim. Se você não viu, você vai colocar não, porém você vai assistir um jornal, tá? E você vai observar isso daí para mim. A mulherzinha fica assim no mapa. Lá em Goiânia, média de Vai 30 ter 38 graus. Lá em Amazonas chove. Muita Vai chover chuva. depois daqui 2 dias. Sol no Nordeste. Vai chover Tá uma bom? semana. Em Canaã tá. Em Pará tá 5 graus. Ai, eu não sei falar isso não. 30 graus Celsius. Ó, vamos ver então. A número 2. Além de fornecer dados sobre a previsão do tempo, Ai, tá ficando bem história do coração. além de fornecer dados sobre a previsão do tempo para a TV, aonde mais que a gente encontra essas informações?
na TV, né, nos jornais. Aonde mais? Nos sites, né? Também passam essas informações, se a gente quiser pesquisar. Tem também até aplicativo. Tem aplicativo que você baixa ele e por ele tem como você controlar, tem como você verificar a temperatura Controlar? da onde você está. Isso é bom controlar, botar uma chuva. Não, controlar não. Engraçadinho, hein? Controlar é você acompanhar, né? Não é mesmo? É. Então, ó, sites, aplicativos. Sites, aplicativos, vírgula, quais? Mariana, você terminou de copiar essa número 2? Lê ela aí pra tia, que a tia não tá conseguindo visualizar o restante aqui, ó. Quais são Quais são as atividades do meteorologista? meteorologistas? E aí, ponto. Tia, Oi? isso que você tá escrevendo também é uma resposta para fazer? Não entendi. Isso que você estava escrevendo é uma resposta para fazer também? Não, isso aqui eu tô fazendo a número 2. A gente vai responder. Isso aqui de baixo, quais são as atividades? É, aqui junto dá 2. Tudo faz parte da 2. Tá bom? Quais são as atividades dos meteorologistas? Quem vai ser meteorologista quando crescer? Eu não. O que é isso? É o que que vê a estuda previsão esses do tempo. fenômenos, né? Ah, eu prefiro ser engenheiro civil. Ah, é uma boa profissão também. Eu tirei chovendo, mas... Ó, a número 2. Além de fornecer dados sobre a previsão do tempo para TV, jornais, sites, aplicativos, quais são as atividades dos meteorologistas? O que o meteorologista faz? Termina de copiar para a gente responder junto. Aqui a número 1, você vai responder sim ou não. Lembrando que se você colocar não, você vai observar no jornal para você ter um pouquinho de informação sobre isso, tá bom? Eu duvido aqui, todo mundo eu acho que já viu. Passa aquela mulher lá, uma mulher bonita lá falando assim, tem um mapinha, aí mostra uma nuvenzinha. Matheus, está conseguindo acompanhar? Ótimo. Os meteorologistas, eles analisam os ventos, as chuvas, as insolações, a temperatura, a umidade, tudo isso ele faz. Então, não é só a previsão do tempo, é uma série de atividades que o meteorologista desenvolve, tá bom? Então, vou colocar aqui como resposta, vou colocar de caneta azul. Tá. Oi, tia. Oi? Depois de meteorologista, é um ponto de interrogação. Ah, é verdade, é uma pergunta, né? É. Isso. Aí, olha só. Aqui você vai colocar sim ou não. Eu acredito que todos sejam sim. Né? Agora embaixo, vamos ver quais são outras atividades que esses meteorologistas fazem. Ó, eles não dão só a previsão do tempo. Eles analisam, ó. Analisam
Analisam os ventos, certo? O que mais que eles fazem? As chuvas. Insolação, né? Que tem a ver com sol. Insolação. O que mais? Temperatura. Oi? Licença. Temperatura e umidade. Tem dia que a gente tem tanta sede, não é? Isso. Geralmente é porque o clima ele está muito seco. E aí é porque a umidade está muito baixa. Aí acaba que o corpo da gente começa a sentir, né, esses probleminhas aí. Ok? O que é isso, tia? O quê? Primeiro, da 2. Analisam aqui? Ah, tá. Analisam. Ô, tia, Oi. depois da insolação é qual? Insolação, temperatura. Ah, vou botar o celular pra carregar. Tá 5%. Posso apagar essa 1? Pode. Não. Oi? A resposta da 2, não. Não apaga a resposta da 2, não. Tá bom. Ó, além de fornecer os dados sobre a previsão do tempo, eles analisam os ventos, a chuva, a insolação, a temperatura, a umidade. Pode passar para a próxima? Não. Finalmente alguém entendeu. Ok? Quem terminou, levanta o dedo. Eu levantei o dedo assim, ó. Terminou, Yasmin? Eu não terminei, tia. Não? Eu terminei faz muito tempo, tia. Então vamos lá, vamos que já tá dando o final. Já tá acabando a última. Já tá acabando a segunda aula. E depois vai ter que entrar no terceiro link. Aí vocês entram lá no terceiro link. Se tiver algum, Mas, ô, tia, eu vou passar pro terceiro link, tá? Eu não vou nem tomar tia, uma água. Oi. tipo assim, meu site Sofrendo na Escola não tá entrando. No site, eu não sei por quê, gente.
Eu Mas- também não. Mas qualquer coisa, dá uma ligadinha para a Bárbara se não conseguir, tá bom? Eu consigo. Eu vou entrar lá naquele último link agora, Tá. tá bom? Vou esperar só a Ok. Yasmin terminar. Aí a gente vai corrigir a número 3. Já tô entrando. Espera aí um pouquinho. Também. Insolação. Eu tiro o que embaixo da insolação? Temperatura Temperatura. e umidade. Gente, quem quiser sair da reunião e me aguardar lá na próxima, tá bom? Já estou encerrando aqui. Só vou esperar a Yasmin terminar. Já Aqui passei, tia? Já com pode ir você. lá. Pode ir lá que você vai ficar na sala de espera. Aí eu entro em seguida, tá bom? Tá, Eu tô não saindo. vou demorar para entrar. Se você não Tia, conseguir entrar, você pede socorro para tia Bárbara, tá bom? Porque eu vou entrar agora. tia, eu vou Tchau. sair. Tchau. Quem terminou pode ir saindo e entrar no outro. Tem pessoa saindo? Matheus, sai aí, que depois que tá saindo eu saio. Acabei de sair, já tô entrando. Vai, Caio. Fica não assim, Matheus. Caio, deixa o Matheus copiar. Beijo, Caio. Até o próximo link. Terminando, Yasmin? Tá na última aqui já? Prontinho, Yasmin? Tô em temperatura. Temperatura e umidade. Tá bom? Uhum. Vou passar lá para o outro, que os meninos estão aguardando, tá? Te aguardo lá também. Temperatura e umidade. Beijo.